Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui a este canal. Meu nome é Jefferson Bruno e hoje eu quero compartilhar algo com você muito interessante. Eu estava olhando a estante aqui do meu quarto na casa dos meus pais e eu estava vendo esses dois livros. Eu lembrei de uma coisa que pode te ajudar muito, tá? Então já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e deixa um comentário para eu saber se esse vídeo te ajudou. Vamos chegar aí a 300 inscritos, se eu não me engano estamos com 284. Estou aqui com o meu caderninho do YouTube e lembrando que a ideia desse canal é compartilhar conhecimento para que você possa aplicar no seu dia a dia e você consiga prosperar, ter mais sucesso, alcançar seus resultados, tá bom? Então vamos lá. Esse livrinho aqui chama O Francês Sem Esforço, esse aqui chama O Alemão Sem Esforço, deve ter uma coleção. E é um livro bem antigo, que era de um ex-patrão da minha mãe, que infelizmente já, né, se foi. Mas eu tava vendo aqui, ele colocava a data de quando ele começou e, e aqui tem a data de 1980, ou seja, 44 anos atrás. Cara, isso é muito interessante, porque a primeira vez que eu li isso daqui, eu coloquei a data de 2020, se eu não me engano. 2020. Mas enfim, o que esses livros têm a ver? E também esse daqui que eu comprei recentemente, Os Segredos da Longevidade. O meu livro, O Mapa do Autodidata Inglês. Às vezes eu tenho que dar pausa aqui porque os cachorros começam a latir do nada, mas vamos lá. Então, por que eu resolvi fazer esse livro? Porque isso tem a ver com questão de aprender as coisas mais rápido. E como que eu faço isso? É muito simples, tá? Eu recentemente, né, tô num processo de melhoria do corpo, enfim, já venho falando isso aqui em alguns vídeos do canal. Mas esse livro aqui, Os Segredos da Longevidade, eu achei muito interessante porque ele fala sobre medicina preventiva. Ou seja, ao invés da gente só tratar depois que já está lá todo lascado, como que a gente pode prevenir para não chegar naquele ponto? E aí ele vai falar sobre a importância da água, oxigênio, a questão do magnésio, vários assuntos aqui de vitamina D, hormônio. Tem vários assuntos. E eu pensei assim, cara, eu gosto de aprender coisas novas e uma coisa que eu sempre faço para todas elas, claro que de maneiras diferentes, mas tem uma coisa em comum, é a questão da intensidade, de ser imersivo naquilo que eu me proponho a estudar ou aprender. Para vocês entenderem, esse livro aqui de francês, por exemplo, né? Ele, na verdade, eu acho que é ele que eu comecei a ler a primeira vez em 2020. Quando eu comecei a aprender francês, assim, um pouco, né? O meu francês, ele não é muito bom, mas esse livro me ajudou muito e eu vou reler ele esse ano porque eu quero aprimorar meu francês, isso é dos meus objetivos nesse ano. E esse livro aqui, ele me ajudou muito porque ele ensina com diálogos, coisas do dia a dia. Embora seja um livro muito antigo, né, de 1980 e talvez até mais, cara, é um método muito bom. E aqui, o alemão, eu não falo praticamente nada, sei uma palavra ou outra, mas quem sabe no futuro eu não volte a aprender com a mesma metodologia que eu já tenho do francês, né? E o que isso tem em comum também com o meu livro? Tudo isso é questão de imersão. Ou seja, se eu me propus, por exemplo, a aprender inglês, eu vou estudar aquilo o máximo possível. Então, quando eu escrevi o livro, eu fui um passo além. Eu queria ter algo voltado para o inglês. E o que eu fiz? Eu peguei toda a minha energia e todo o meu ambiente e todo o meu redor e coloquei em inglês. Cadernos para estudar inglês, livros, filmes, questão do YouTube, que na época nem era como é hoje. Então, ou seja, tudo foi moldado para o inglês. Eu treinava inglês sozinho. Eu pensava, como que eu posso falar tal coisa em inglês? Como que eu falaria isso daqui em inglês? E aí eu fui pensando nisso, né? Até que chegou um momento da minha vida onde eu tive a oportunidade de entender como que eu poderia escrever um livro em inglês. Então eu fiz isso, tá? Vou pedir para os cachorrinhos parar aqui, senão eu não vou conseguir gravar. Então, quando eu tive essa oportunidade, né, de escrever o livro, aprender como escrever o livro, eu fui totalmente imerso. Eu coloquei toda a minha energia naquilo, de aprender o mais rápido possível e aplicar. E aqui a questão desse livro, né, Os Segredos da Longevidade, eu comprei faz uns 2 dias. É algo novo, então é um ponto que eu gosto de aprender coisas novas, só que está relacionado à saúde, porque recentemente
eu me propus a ter uma vida muito mais saudável. Isso são incrementos, né? Eu chamo de incrementos. Então, quando você está estudando um idioma, se você tem um período de estudo, sei lá, 3 vezes por semana, o que você pode ter de incremento? Ou seja, o estudar, fazer revisão é um incremento. Você assistir filme em inglês é um outro incremento. Músicas. Tudo que está ao redor são coisas que você vai empilhando, coisas que você vai acrescentando. Claro que você vai colocar isso de uma maneira que seja saudável e não fique muito pesado para você, entendendo a maneira como que você aprende, mas é uma questão matemática também. Quanto mais você fizer de intensidade, você vai dilatar o tempo, ou seja, ao invés de você aprender algo, sei lá, em 10 meses, você pode reduzir isso para 1, 2 meses. Pô, Jeff, mas isso também não tem a ver com a capacidade de absorver conhecimento, absorver conceito? Sim, por isso que existem técnicas diferentes para as coisas. Então, um ponto importante que você precisa entender é qual que é o contexto daquilo. Por exemplo, quando eu estou falando de saúde, eu não posso ensinar sobre isso, não tenho nem capacidade. Mas eu posso aprender com pessoas capacitadas. E esse livro me chamou a atenção por questão disso, da longevidade. Como que eu posso melhorar a minha alimentação? Eu tenho um objetivo, não tem? O primeiro foi emagrecer. Agora, o meu objetivo é ganhar massa magra, trincar mesmo, sabe? Ter o corpo mais definido. Não no meu, pelo menos, não é ficar gigante, até porque isso não é tão fácil assim, né? É simplesmente você querer fazer isso. Mas eu quero ter o que o pessoal chama de um corpo mais slim, né? Um shape slim. Mas eu quero ele ter um corpo mais definido. E o que eu posso fazer? Primeiro que eu tenho um mentor para me ajudar, que já trilhou todo o caminho e já tem o corpo mais ou menos de como eu imagino ter no futuro. Mas isso daqui vai me ajudar para várias coisas, então são coisas ao redor. A questão aqui dos idiomas, né, que eu estava olhando os livros e tal, é só uma fonte de conhecimento que você pode ter. Um recurso que eu estou usando muito agora é o próprio ChatGPT para estudar, para eu treinar um diálogo com ele. Então, pelo celular, eu consigo criar um diálogo com ele. Tem o Kobe Bryant, uma vez, porque eu falei que era questão de matemática, ele fala que o que ele fez? Ele começou, ao invés de ter 1, 2 sessões de treino no dia, ele passou a ter 4, às vezes até 5. Então ele acordava mais cedo, fazia a sessão de treino e descansava, fazia a sessão de treino e descansava, fazia a sessão de treino e descansava. Isso ao longo do tempo gerava um espaço tão grande entre ele e os concorrentes dele que não importava qual treino no verão as pessoas fizessem, não alcançaria ele. E isso é questão matemática, porque se você faz uma mesma atividade por mais vezes, por mais tempo, com intensidade, você vai adquirir uma habilidade e conhecimento mais rápido, independente se a sua capacidade de absorção não for tão grande, porque em volume isso vai acabar compensando. E isso serve para todas as coisas. Então, primeira coisa, imersão, muito importante, você colocar todo o seu ambiente e depositar energia o máximo de tempo possível que você conseguir. Segundo, incrementos. O que você pode incrementar que está ao redor daquela atividade? Por exemplo, na questão de atividade física, eu estou agora aprendendo sobre alimentação, hidratação, sobre um monte de coisa, medicina preventiva. Mas tem a questão do sono, tem a questão para recuperação, né? A questão de, por exemplo, eu faço exercício mais de HIIT e calistenia, né? Com o peso do próprio corpo. Mas será que eu não posso incrementar no futuro, talvez com alongamento, pilates, alguma coisa assim, para me dar ainda mais força? Não sei, isso pode ser um incremento. Então são todas as coisas nesse ponto. Na questão do idioma, como eu já falei, né, a questão de assistir filmes, séries, música, tudo aquilo que você gosta é importante. Isso facilita muito, então eu sempre busco coisas que eu gosto de fazer. Terceiro, você entender o contexto de cada atividade. A maneira como eu vou fazer uma imersão no idioma é diferente da maneira como eu vou fazer uma imersão na questão da saúde, né? Porque assim, eu não vou perder 10 quilos numa semana. Isso é irreal. A não ser que você faça uma cirurgia. Então, você tem que pensar nisso, né? Tem que ser coerente. Eu não vou ficar fluente em 6 meses, mas dá para aprender muita coisa. Então, isso é um outro ponto. Então, eu queria compartilhar isso com vocês hoje, sobre como que você pode aprender qualquer coisa muito rápido, né? Essa questão da imersão é o que mais me ajuda, tá joia? Espero que você tenha gostado. Deixe aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se isso te ajudou de alguma maneira. Coloque em prática, que é o mais importante, e eu vejo você no próximo vídeo.
Fui!